Essa é a nossa 7ª aula e nessa aula a gente vai falar sobre um atuador que é o bico injetor. Nós estamos fazendo uma sequência de aulas entendendo a aplicação de cada sensor e de cada atuador no sistema de injeção eletrônica. Mais especificamente ali o sistema PGM, que é utilizado na Honda. No corpo da injeção nós temos ainda o bico injetor. Ele é montado junto aqui com o corpo da injeção eletrônica, junto com os demais sensores e o atuador e a CV, que nós já falamos sobre eles, que é o sensor de posição do acelerador, pressão do ar, temperatura de emissão, né? E o atuador e a CV. E nós temos também o bico injetor, que é um atuador. Nós temos os sensores que eles enviam informação para a central, enviam informação como temperatura, como pressão, como posição do acelerador. E nós temos os atuadores que recebem informação da central para manter o pleno funcionamento das motocicletas, que é o caso aqui do atuador e a CV, que ele controla a marcha lenta, funciona como um afogador, fazendo a lenta ficar mais alta ou baixar. E nós temos o bico injetor, que recebe informações da central com base nos demais sensores. E o bico injetor é importante entender sobre ele, porque nós temos vários problemas relacionados com o bico injetor e é bastante comum o pessoal ter bastante dificuldade para diagnosticar o problema. Às vezes troca o bico injetor, mas nós temos várias outras peças envolvidas que precisam ser analisadas antes de trocar o bico injetor. Então nós temos vários sensores e no final de tudo isso, essas informações dos sensores e atuadores vão terminar aqui no bico injetor com a dosagem exata do combustível. O pistão vai puxar o combustível e ar e o bico injetor vai fazer a abertura injetando mais combustível ou menos, dependendo da temperatura do motor, dependendo da pressão atmosférica, dependendo da temperatura do ar. Isso tudo quem controla é a central. A central vai vai receber as informações dos sensores e aí os atuadores vão trabalhar respondendo ali os comandos da central. O bico injetor nós precisamos de uma máquina de teste para a gente poder realizar os testes que são necessários nesse bico injetor. Não é só limpeza, a limpeza é uma das funções que a gente precisa executar nesse bico injetor. Ele pode acumular sujeira. Dentro do tanque de combustível nós temos um filtro, então alguma sujeira já fica dentro do filtro. Em grande parte dos casos ele passa para um segundo filtro e depois vem aqui para o bico injetor. E sim, acumula sujeira dentro do tanque. Em alguns casos as sujeiras mais finas acabam ficando no bico injetor e aí a gente tem algum problema de falta de combustível. Nós temos que fazer a limpeza e aí nós realizamos os testes também na máquina. Não é só de limpeza. Em alguns casos, se ficar sujeira enroscado dentro do bico injetor, nós podemos ter alguns gotejamentos. Esses gotejamentos acontecem com frequência, em alguns casos bastante comum. A bomba ela vai injetar combustível sob pressão aqui na mangueira, né? Então ela sai do tanque, passa pelo filtro e é conectada aqui diretamente no bico. E ela mantém a pressão constante ali, bastante pressão. E é necessário sempre estar sob pressão, justamente para ela poder injetar o combustível na proporção certa da abertura do bico. E essa pressão, quando você desliga a chave, ela continua sob pressão na mangueira. Ela continua sob pressão. E se houver sujeira no bico injetor, essa sujeira acaba não deixando o bico fechar completamente e esse bico fica gotejando, ocasionando excesso dentro ali do pistão. Então quando você for bater na partida, já tem bastante combustível ali dentro, porque esse bico ficou gotejando e aí a gente tem algumas dificuldades para essa motocicleta funcionar. Em alguns casos, quando for muito combustível, pode encher ali a câmara de combustão, em alguns casos ocasionar calço hidráulico. Quando você ligar a chave, essa mangueira vai estabilizar a pressão e a partir do momento que você bater na partida, essa pressão vai ser constante, porque a bomba fica trabalhando enquanto a chave estiver ligada. Você pode analisar que quando você liga a chave, você escuta um barulho da bomba acionando por alguns segundos e desliga. Isso é justamente para poder estabilizar a pressão na linha de combustível. Então, se perdeu um pouco de pressão, ela estabiliza e nas primeiras partidas o bico injetor já tem pressão suficiente para poder manter o motor já em pleno funcionamento desde as primeiras partidas. Então o gotejamento
é um dos testes que nós realizamos também na máquina de limpeza de bico. Nós temos a limpeza, nós temos aí o teste, né, nós chamamos de estanquidade, né, para verificar e resolver esse problema aqui do gotejamento. Nós temos também testes de leque, que é a abertura, se tiver sujeira direcionando os leques, que não seja centralizado, isso vai atrapalhar também o funcionamento. Se tiver sujeira em algum dos furos do bico, ele acaba direcionando esse leque de forma errada ali dentro do coletor de emissão. Isso ocasiona também mau funcionamento ali da hora que ele puxa o combustível. Então, se tiver fora de direcionamento, isso atrapalha assim também o funcionamento. Isso quer dizer também que tem sujeira dentro aqui em alguns dos furos do bico injetor. Nós temos também o teste de vazão de combustível. A máquina vai manter o bico aberto e ela vai injetar uma quantidade de combustível. A gente consegue acompanhar pela máquina em motocicletas desde 1 bico até 4 bicos ali. A gente consegue acompanhar a quantidade, né, que está injetando, se tem alguma diferença entre um bico e o outro, ou se nós temos também um bico, nós podemos também realizar esses testes. A máquina também realiza o teste de resistência. Aqui nós recebemos um fio positivo, ele vem da central, um positivo 12 volts. Na Honda, a central manda 1 volts a menos. Então, se está saindo 12 da bateria, vai chegar aqui 11. E o segundo fio, nós temos o sinal de pulso, que é o sinal da abertura do bico. Nós recebemos um sinal negativo nesse segundo fio. Nós podemos testar também com uma caneta de polaridade. Em outro vídeo aqui do canal eu falo sobre isso. Nós também conseguimos testar a bobina com uma caneta de polaridade. Nós podemos testar o sinal do pulso. Liga no conector que chega aqui no fio negativo, você pode bater na partida, você vai ver a caneta acionando ali o fio negativo. Se tem sinal de pulso, a central está mandando. Se tem positivo, a central também está mandando esse positivo. Então o bico injetor está alimentado e está recebendo sinal de pulso. Se não tem sinal de pulso, pode ser um problema com a central, um problema no sensor de rotação. Então é importante a gente entender, antes de trocar o bico injetor, que nós temos outras peças envolvidas. Se o bico não está funcionando, nós temos que ter positivo e temos que ter também o sinal do pulso. Isso tudo nós testamos com o multímetro e também com a caneta de polaridade. A resistência aqui não é padrão, a gente tem que comparar com os manuais de serviços. De acordo com a resistência, esse bico pode estar bom ou pode estar queimado. A máquina faz o teste, mas nós também podemos testar ele com o multímetro. A máquina de teste de bico, ela ajuda muito a gente chegar no diagnóstico mais preciso. Então, se a gente tem algum problema com a motocicleta, com a máquina a gente tem todas as respostas para a gente descartar o problema com o bico injetor. Então não é somente o bico injetor funcionando, nós temos esses testes todos para realizar, para a gente ter certeza o bico injetor está bom, e aí nós damos sequência nos demais testes para a gente chegar num diagnóstico preciso. E também o teste que é extremamente importante, que é o teste de pressão, ver se tem pressão na linha de combustível, porque se tiver oscilação de pressão, simplesmente o bico não vai injetar e aí nós temos um problema de resposta do funcionamento. Então o teste de pressão é extremamente necessário junto, né, com os demais testes aqui com o bico injetor. No corpo da injeção eletrônica do atuador, é o último atuador que nós temos montado. Ele gera também um código de falha quando ele queima. Se tiver sujo, se tiver problema com estanquidade, se tiver problema de pressão, ele não vai gerar o código. Ele vai gerar o código se acaso queimar esse bico injetor. Todos esses testes são possíveis a gente realizar com um multímetro. Os demais testes nós realizamos ali com a máquina de pressão, da máquina de teste de bico e também a ferramenta para a gente testar a linha aqui de pressão. Se essas informações te ajudaram de alguma forma, te trouxeram conhecimento, eu peço que você compartilhe esse conteúdo, deixa ali teu like, deixa teu comentário. Estou sempre acompanhando, estou sempre lendo e com base nisso eu consigo estar trazendo respostas aqui nos demais vídeos. E ficamos aí, até a próxima.